no que diz respeito à formação de jovens e adolescentes, e quando os mesmos conquistarem o seu emprego, já tiverem autonomia, saírem do Cade Único, né? Então, tá aí, né? A gente sempre fala bem aqui desses assistencialismos do governo por conta disso. Mas ainda sobre o Enem, com 68 anos e 15 vestibulares, idoso afirma que segredo é o amor pela educação, né? É um amor bem invejável, né? Agora a respeito aqui do nosso estado, o Detran Piauí alerta para golpes com falsos anúncios de programa de CNH digital. Tudo isso porque transita, né, lá pelo Congresso a possibilidade de tirar CNH sem precisar fazer autoescola. E com isso, infelizmente, sempre vem os golpes, as farsas. Mas enfim, grave denúncia. Corpo é encontrado em banheiros na UPA de São Raimundo Nonato. Essa é uma denúncia gravíssima. Segundo informações que circulam pelos portais de notícias na região sul do estado, a UPA de São Raimundo Nonato estaria deixando as pessoas que vieram a óbito dentro do banheiro. Então é um verdadeiro descaso. E agora a notícia regional, ou melhor, daqui na nossa cidade, notícia local. Pessoal, recentemente, há uns 2 meses atrás, nós noticiamos lá no portal Barras em Foco a respeito de um rapaz que tinha desaparecido aqui na cidade de Barras. A última vez que ele foi visto foi lá no bairro Gaudinal, né? Passaram-se meses e infelizmente, né, foi confirmado que uns restos mortais encontrados na cidade de José de Freitas pertencem a esse jovem desaparecido aqui. Infelizmente foi confirmado o óbito da mesma. Inclusive eu falei com a tia desse rapaz e ela confirmou todas as informações. E é isso, pessoal. Então vamos lá para nosso giro de notícias. Começa lá de cima, né? Vamos começar aqui a respeito do Enem. Ontem foi realizado o Enem e, segundo informações do governo, 3,5 milhões de alunos fizeram esta primeira etapa. A gente sabe que milhões de alunos em todo o Brasil participam do Enem na tentativa de ingressarem no ensino superior. E isso já é algo esperado todos os anos, né? E o responsável, né, pela avaliação das provas, pelos resultados, é o MEC, né? Então a gente vai ouvir uma reportagem aqui da Rádio Brasil e na sequência nós iremos falar mais sobre o Enem para você. Então escute aí. O Ministério da Educação, MEC, divulgou dados preliminares sobre o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025. Dos mais de 4.800.000 inscritos, 73% compareceram à prova neste domingo, dia 9 de novembro. O exame também registrou crescimento no número de inscrições, com aumento de 11% em relação ao ano passado, e de mais de 38% quando comparado a 2022. De acordo com o MEC, o gabarito oficial do primeiro dia de prova será divulgado na próxima quinta-feira, dia 13. A aplicação ocorreu sem intercorrências significativas, e uma das novidades desta edição foi o uso de detectores de metal em todas as salas, procedimento que antes era restrito à entrada e saída de participantes para o banheiro. No primeiro dia, os participantes responderam questões de linguagens e ciências humanas, além de desenvolver a redação, que trouxe o tema Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. O exame continua no próximo domingo, 16 de novembro, com as provas de Ciências da Natureza e Matemática. O governo federal informou que participantes de cidades afetadas por desastres naturais terão direito à reaplicação do exame. As provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro e o pedido poderá ser feito pela página do participante entre 17 de novembro e meio-dia do dia 21, horário de Brasília. Nesta edição, o Enem voltou a ser utilizado
para a certificação do ensino médio. Mais de 98 mil estudantes maiores de 18 anos solicitaram a certificação. Para obter o diploma, é necessário alcançar 450 pontos em cada área e 500 pontos na redação. E atenção aos participantes do Pará. Em Belém, Ananindeua e Marituba, o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30. Consulte mais informações sobre o exame em gov.br/MEC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal. Espero que você tenha atentado às informações. O Enem é a porta de entrada no ensino superior de milhões de brasileiros. Muitos brasileiros que antes não tinham condição nenhuma de ingressar no ensino superior. E graças ao Enem, essa iniciativa do governo federal, milhões de pessoas têm acesso hoje ao ensino superior. Há muito tempo atrás, o ensino superior era bastante complicado. Hoje em dia é fácil, né? De certa forma, está mais facilitado. Porque tem vestibular, tem o Enem, também tem as escolas EAD. Então hoje ingressar no ensino superior muitas das vezes é questão de opção, né? E o governo está fazendo a sua parte para que o brasileiro, né, ele venha ter acesso ao ensino superior. E, inclusive, a gente vai até colocar aqui, emendar, né, já que faz sentido, dentro do mesmo assunto. Tem um idoso de 68 anos, o mesmo já fez o Enem inúmeras vezes, né? O mesmo relatou que o segredo, né, para ser bem sucedido, para passar em vários vestibulares, como ele passou por realizar o exame do Enem várias vezes, ele falou que o segredo é o amor à educação. E é isso que eu acredito que esteja também faltando para que o Brasil venha a ser também uma potência no que diz respeito à educação pública, né? A gente vê que tem pessoas, tem mentes brilhosas, né, brilhantes aqui no nosso país. E esse senhor aqui é um exemplo, né? Enquanto muitos não querem fazer o Enem, mesmo tendo tempo, mesmo sendo jovens, ele está aí dando esse belo exemplo, né, de amor pela educação, como mesmo falou, né? Então a gente tem uma reportagem dele, tem não, né? Tem só o texto, né? Ó, inclusive a gente vai até ler aqui a reportagem aqui da TV Cidade Verde, que fala aqui a respeito desse senhor, esse exemplo. Pessoal, se todo jovem, porque o Enem, ele, basicamente, quando se fala de Enem, a gente lembra logo dos jovens, mas não é só para jovem não, né? É para todo mundo, né? Inclusive para os idosos. Olha, diz assim o portal Cidade Verde, né? Fala aqui a respeito desse exemplo, né? No que diz respeito à educação. Ó, com 68 anos e 15 vestibulares, idoso diz que o segredo é o amor pela educação. Tá aqui a foto aqui desse senhor, né? Como é que é interessado, hein? Tá aqui o bonezinho dele, camisa do IFP. Ó, na manhã deste domingo, de provas do Enem, foi marcado por uma história de perseverança, amor e pelo conhecimento. Entre os milhares de estudantes que chegaram cedo à Universidade Estadual do Piauí, 2 rostos chamaram a atenção: o do servidor federal Antônio Gomes, de 68 anos, e o da Maria Helena, que tenta pela segunda vez uma vaga no ensino superior. Antônio acumula mais de 15 vestibulares realizados e mais de 10 aprovações. Olha, é um belo exemplo, porque passar uma vez é difícil, mas a gente passar 10 vezes, né? Mais de 10. Atualmente, o mesmo cursa Física no Instituto Federal e Direito em uma faculdade particular, próxima à Universidade Federal, onde trabalha. Ele conta que sempre gostou de estudar e participar de concursos. Abre aspas para ele: se tem um concurso, eu sempre vou concorrer.
nem que eu não assuma, mas eu sempre gosto de concorrer. Afirma, esse é concurseiro mesmo, né? O homem é concurseiro. É importante é que ele tem muito conhecimento. Uma pessoa dessas aqui tem muito conhecimento. É uma pessoa que tem que passar para os demais. Ó, diz assim, mesmo com a rotina do servidor, com a rotina de servidor e estudante, ele mantém o hábito de se preparar com antecedência. Abre aspas. Tem que começar a estudar 3 anos antes, procurar um cursinho e material bom, material da atualidade. Fecha. Aconselha tranquilo antes da prova. Antônio disse que a sua atenção maior é voltada à redação, que considera um momento mais desafiador. É uma surpresa, ninguém sabe o que vem. Esse tem que estar preparado e estudar a diversidade de temas e assuntos da atualidade, explicou ele, né? Então é uma história de sucesso, uma história de superação e perseverança, hein? Não é todo jovem que tem um pique igual dele não, né? E nem a disponibilidade de fazer concurso, de passar, mesmo que não assuma. Confesso que é um exemplo aí para muitos barrenses, né? Ó, para os mais jovens que enfrentam o Enem pela primeira vez, ele deixa um recado, abre aspas, começa cedo e se dedicar exclusivamente ao estudo. Se quiser ser aprovado, essa é a mais pura verdade. Se quiser ser aprovado, tem que se preparar mesmo. Já Maria Helena, que também chegou cedo ao local da prova, decidiu retomar o sonho de cursar o ensino superior. Aos risos, contou que esta é a segunda tentativa. Abre aspas. Eu acho que a redação complica um pouco, pelo menos para mim. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. O sonho para sonhar nunca é tarde. Fecha aspas. Disse ela, pretendendo ingressar no curso de psicologia, área que sempre despertou o seu interesse. Tá aqui o sorrisão aqui da da dona, né? Um belo exemplo. A gente fica feliz que a gente vê essas pessoas da terceira idade, elas não olham para o que diz respeito à idade, cansaço, né? Por mais que tenham vários afazeres, né? Muitas das vezes é pai, é mãe, é avô, mas está ali sempre procurando conhecimento, sempre estudando e está aí fazendo a diferença e sendo exemplo para gerações mais novas. Eu me recordo até de uma senhora que fez um curso comigo, curso técnico de enfermagem. Ela trabalhava o dia inteiro. Ela trabalhava de manhã até tardinha. Trabalhava serviços gerais. A gente via que no horário do curso ela estava lá cochilando. Ela dormia, às vezes cochilava, como o pessoal lhe dava aquela pescada, mas era pelo cansaço. E a gente sabendo da história dela, ninguém nem falava nada, e nem o professor também sempre respeitou, porque a gente via a determinação dela. Ela sempre dizia que nunca teve oportunidade de estudar quando mais nova, né? E depois que já era mãe, avó, começou a estudar, teve o sonho de estudar, fez o curso juntamente conosco. Ela passou 3 anos cursando o técnico de enfermagem, fez os estágios, né? E ficou muito feliz, né? O triste dessa situação é que, infelizmente, no finalzinho do estágio ela veio a falecer, né? Mas deixou um belo exemplo aí para as pessoas, para os mais jovens, né? A gente via lá o cansaço, a luta dela, se dedicava para prestar atenção, né? E concluiu o curso direitinho, né? Então, são exemplos como esse que deixam, né, a educação pública mais brilhante, né? Mas enfim, pessoal, vamos falar aqui de outra coisa. Vamos falar aqui a respeito desse ciclone. Muita gente foi pega de surpresa a respeito da notícia de um ciclone. Ele afetou 18 mil pessoas no sul. Muita gente que de uma hora para outra apenas viu nos noticiários as casas demolidas, as casas no chão, muita água, muita lama, pessoas
relatando, né, a angústia de viver aqueles momentos de terror, muitas pessoas também assim foram pegas com essa notícia desse ciclone. É uma coisa que é incomum aqui no Brasil, né? E tem até uma reportagem, e a gente vai colocar aqui na sequência, nós iremos comentar aqui para você sobre esse assunto muito complicado lá na região sul do nosso país. Então escute a reportagem. A Defesa Civil Nacional divulgou no fim da tarde de domingo, 9 de novembro, um relatório sobre os impactos do ciclone que atingiu municípios do Paraná e do Rio Grande do Sul. Quase 18 mil pessoas foram afetadas. No Paraná foram registradas 7 mortes e 835 pessoas ficaram feridas. O município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, é o mais atingido. A cidade teve o estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. De acordo com o boletim, 12.836 pessoas foram afetadas no município, com 2.000 desalojadas e 28 desabrigadas. Uma equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil está no local para apoiar as ações de resposta. No Rio Grande do Sul, os temporais se concentram no litoral norte e provocaram destelhamentos, quedas de árvores, falta de energia e alagamentos. Em Santa Catarina, os impactos foram considerados pontuais pelo governo federal, sem registro de feridos ou necessidade de decretação de emergência. Para atender a população, diferentes órgãos federais atuam de forma integrada. O Ministério da Saúde enviou a Força Nacional do Sistema Único de Saúde para reorganizar a rede de atendimento. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social mobilizou a Forsuas para apoio social às famílias afetadas e cadastramento de moradores. O Ministério da Previdência e o INSS orientam sobre antecipação de benefícios para quem vive nas áreas atingidas. Já o Ministério da Educação garantiu reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio para os participantes da região. O Ministério das Comunicações atua com a Agência Nacional de Telecomunicações e operadoras para restabelecer telefonia e internet. E o Ministério de Minas e Energia trabalha na recuperação do serviço de distribuição de energia elétrica. Confira os detalhes de todas as ações do governo federal no sul do país em gov.br/MDR. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, as informações a respeito desse ciclone que aconteceu lá no sul do país, né? É muito triste, né, essa situação que aconteceu de forma repentina, né? Geralmente se falado antes, né? Em alguns países do mundo, quando se tem algum ciclone, geralmente esse ciclone é lá na região da Ásia, né? Mas aconteceu aqui, geralmente é alertado antes. Aqui no Brasil, não sei o que foi que houve, se foi alertado ou não, mas causou bastante estrago. Teve até pessoas vítimas fatais dessa tragédia natural que aconteceu lá nos estados do sul do país, né? A gente torce, né, para que o governo venha dar assistência, né? Inclusive o governo já está dando assistência a essas pessoas, a essas famílias que foram afetadas, né, por essa catástrofe natural, e a gente espera que tudo venha a se resolver, porque quando se tem esse tipo de desastre natural, não é bom para ninguém. Geralmente o Brasil inteiro se comove e começa a ajudar, que é o caso, né? Tem muitas pessoas, muitos empresários, muitas entidades que nesse momento ajudam essas pessoas que foram vítimas dessa tragédia natural. Então a gente deixa aí, né, a nossa torcida para que tudo venha a se resolver logo lá no sul do estado. Um estado que aquela região sul ali do país é a região que já foi afetado por 2 desastres naturais aí, em questão de um ano, né? Teve aquelas enchentes, né, que alagou tudo lá, e agora um ciclone, né? Mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Pessoal, vamos falar aqui a respeito do boletim da COP, né, que é o evento mundial que está acontecendo lá no Pará, em Belém, né?
na qual reúne alguns líderes de países, né, que estão lá para discutir a respeito da questão clima, né, do clima aqui geográfica aqui no mundo. Então, nesse momento, né, hoje é para iniciar, né, a COP30, que esse evento, porque tem muitas pessoas, muitos ativistas, políticos ativistas que são simpatizantes da causa no que diz respeito ao clima, ao aquecimento global. Alguns tomam algumas providências para preservar o mundo, né? Preservar a questão do tempo. Então, esse evento é basicamente para discutir isso. E hoje inicia, né? Então, a gente vai colocar bem aqui mais uma reportagem do Brasil de Fato, né? E na sequência a gente vai destrinchar esse assunto aqui para você. Tá bom? Então, escute aí. A COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, começa nesta segunda-feira, dia 10, em Belém, no Pará, e segue até o dia 21 de novembro. O encontro reúne chefes de Estado, cientistas, empresários, representantes da ONU e da sociedade civil de mais de cerca de 170 países. O principal objetivo é acelerar medidas para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus, conforme o Acordo de Paris. O Brasil, como país sede, pretende reafirmar o papel de liderança nas negociações climáticas e mostrar avanços em energia limpa, biocombustíveis e agricultura de baixo carbono. A conferência é dividida em 2 grandes espaços, a Zona Azul e a Zona Verde. Na Zona Azul, países, organizações credenciadas e organizações não governamentais dialogam e apresentam projetos, estratégias e soluções para a agenda climática. É o local onde são definidos os rumos das políticas climáticas internacionais. A área conta com plenárias, encontros multilaterais, eventos secundários, escritórios para delegações, salas de reuniões e imprensa credenciadas, além de pavilhões para organizações e países interessados em expor ideias para um futuro mais sustentável. O Pavilhão Brasil, na Zona Azul, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e pela Casa Civil, vai ter quase 290 eventos distribuídos em 4 auditórios. Os debates incluem temas como as contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs no Brasil, em um contexto de cooperação internacional, e temas também como governança climática participativa, transição energética e justiça climática. Já a Zona Verde é aberta ao público e reúne sociedade civil, instituições, empresas e movimentos sociais. O espaço promove exposições, debates, oficinas e apresentações culturais. O foco é aproximar a agenda climática da população, valorizar a cultura amazônica e dar visibilidade à ciência, aos povos indígenas e às soluções sustentáveis brasileiras. Entre os destaques da programação estão os painéis sobre temas relevantes para a sociedade brasileira no contexto doméstico, como cidades resilientes, economia circular, o papel das mulheres na gestão da água e a implementação do Plano Clima, que será o guia das ações de enfrentamento à crise climática do Brasil até 2035. Os eventos nos pavilhões Brasil ocorrem das 10 às 19 horas, com duração máxima de 60 minutos. Da agência Rádio Gov em Belém, Diego Freitas. Então tá aí, pessoal, as informações a respeito da COP30. Gente, esse evento, para muitas pessoas, ele é muito importante, né? Mas também para muitas pessoas está sendo usado como palanque político, né? Porque geralmente tem países que compartilham da mesma ideologia, né? Porque a gente vê, por exemplo, recentemente, semana passada, nós informamos aqui, né, que o presidente, né, falou meses atrás que iria ficar, ainda que fosse num barco, né, para que o mundo visse a forma que o brasileiro vive, né, que é uma forma humilde, mas o mesmo acabou alugando um iate caríssimo, né? Inclusive a diária de uma pessoa é 10 mil reais, né? E o problema não é nem esse, é que esse mesmo iate, ele gasta, sabe, ele queima muito diesel, né? E como se a gente está falando da respeito do clima, né? O presidente, ele não pode dar esse péssimo exemplo, né? Queimando muito diesel. E ele não queima pouco diesel, queima muito diesel. A Amazônia foi construída uma estrada
de via dupla enorme, ou seja, foi desmatada uma área de mata para receber as autoridades mundiais. Então, para muitos está sendo uma hipocrisia total. Para outros, realmente é importante, é relevante. Eu deixo para você essa questão. O que você está achando? Se você está acompanhando, é claro. O que você está achando? É relevante mesmo para o nosso país? Está sendo relevante para o mundo? Ou está sendo somente hipocrisia? Porque há muitos países, muitas imprensas internacionais que estão repercutindo de forma negativa e também de positiva. Então, fica a critério para você, né? Esse mérito eu deixo para você ver o que você acha, se realmente tem sido hipocrisia ou realmente é uma boa que vai ajudar sim, vai ajudar a conscientizar, vai ajudar a preservar a biodiversidade, né, o nosso bioma, o mundo em geral, porque nós sabemos que a Amazônia ela desperta os olhares do mundo, porque nenhum lugar do mundo é igual à Amazônia. A Amazônia é única, então muitos países já falaram inclusive que a Amazônia não é do Brasil, a Amazônia é do mundo, porque tem coisas no mundo que só existe na Amazônia. Então, de certa forma, levanta um olhar, né, cobiçoso, né, por parte de algumas nações. Mas enfim, né, então a gente deixa essas informações com você e espera que realmente essa COP30 ela venha realmente conscientizar, contribuir de alguma forma no que diz respeito ao desmatamento, a queimadas, para que o mundo, né, não só o Brasil, mas o mundo venha se beneficiar com essas informações que serão passadas. Tá certo, gente? Então vamos aqui para mais uma notícia. Aqui lembrando, pessoal, que são 12h31. Hoje, 10 de novembro, nesse momento 10h31. Pessoal, vamos aqui para a notícia. Mais uma notícia aqui a respeito do Bolsa Família. Geralmente nós sempre lembramos aqui a respeito do calendário, do Cade Único, do auxílio, do Vale Gás. E hoje nós estamos aqui falando de uma boa notícia, né? Diz assim, uma reportagem que nós estamos trazendo aqui para você, que a metade dos jovens do Bolsa Família, eles conquistam a autonomia e deixam o Cade Único. Essa é uma realidade mesmo para você? Porque eu gosto de trazer muito para cá. Eu não sei se é aqui a nossa região, se é a nossa cidade, mas tem muita gente que é esperta. Tem gente que às vezes trabalha, às vezes até pede para o patrão não assinar a carteira para não perder o auxílio. Coisa é difícil aqui, né, na nossa região. Mas, segundo o governo, muitas pessoas conquistam autonomia e acabam, né, deixando ali o Cade Único porque já não precisa mais, né? Então aqui o pessoal quanto mais melhor, né? É complicado, mas vamos ouvir aqui uma reportagem. Na sequência a gente vai falar para você desses casos que você sabe, que eu sei, todo mundo sabe. Então escute aí, gente. Um levantamento do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social revela que 48,9% dos jovens que faziam parte do Bolsa Família em 2012 deixaram completamente o cadastro único até 2024, o equivalente a 7.600.000 pessoas. Outros 17,6% saíram do programa, mas continuam registrados, o que indica melhora na renda familiar. No total, 2/3 dos acompanhados não dependem mais do benefício. A pesquisa acompanhou 15 milhões e meio de jovens entre 7 e 16 anos e apontou que a saída do programa está ligada à maior escolaridade dos responsáveis, empregos formais e melhores condições de renda e moradia. Já a permanência foi mais comum em famílias em situação de vulnerabilidade, com baixa escolaridade e moradias precárias. O estudo também destaca que jovens alfabetizados ou que começaram a trabalhar mais cedo tiveram mais chances de alcançar a autonomia. Segundo o levantamento, os resultados mostram trajetórias distintas. Enquanto parte dos beneficiários conseguiu ascender socialmente, outra ainda depende do apoio da rede de proteção para garantir o sustento.
Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. E aí, pessoal, você que tem alcançado a sua autonomia, você realmente tem saído do Cade Único? Porque a gente conversando aqui no off, naquela época do Auxílio Brasil, muita gente que nós conhecemos, gente que tem boas condições financeiras, receberam, né? E também a gente sabe que tem pessoas que muitas das vezes ela até trabalha, recebe o seu salário, porém ela não quer que a carteira seja assinada para continuar recebendo auxílio. E como a gente sabe que a maioria dos empregos aqui em Barra são empregos informais, isso é uma boa, né? Mas eu espero que realmente essas informações aqui que a Agência Brasil passou para nós, né, seja realmente fato em todo o Brasil, porque aqui na nossa região, pelo menos, eu penso assim, tem muita gente que é esperta, né, que é esperta no que diz respeito a dinheiro, né, porque o Bolsa Família, para que é o Bolsa Família? É para ajudar aquelas pessoas de baixa renda que não tem, que recebem menos de um salário, né, e também tem dificuldades, né, de se manter. E o auxílio é para isso, ou melhor, o Bolsa Família é para isso, né? E infelizmente tem muitas pessoas que têm se aproveitado do assistencialismo do governo e acaba recebendo aí Bolsa Família. Tem pessoas que recebem Bolsa Família há 20 e poucos anos, né? Então é complicado, né? Enquanto muitos realmente precisam, tem outros que não precisam tanto dessa forma, porque muitas das vezes já trabalha, já tem o seu dinheiro, enfim, né? Mas não estou desmerecendo ninguém, pelo contrário, há pessoas que merecem, já há outras que merecem, mas não tanto quanto elas dizem, né? Então a gente sabe que aqui na nossa região, principalmente no Nordeste, né, o pessoal é muito esperto para dinheiro, mas fica aí nessa informação para você. A gente espera que você que está recebendo continue recebendo, né? E quando precisar, né? Ou melhor, que venha investir, né? Para ganhar dinheiro mais futuramente, para depois não precisar. Porque, pessoal, é dinheiro público, né? É dinheiro público. Você tem que fazer, você tem que sobreviver com esse dinheiro que o governo dá para você. E se você tem outra renda a mais, então invista, para que mais na frente você não venha precisar. E aquele direito que é seu venha passar para uma pessoa que ainda não recebe, né? Mas enfim, então vamos lá para mais uma informação aqui. Meio-dia e 37 minutos, né? Pessoal, vamos aqui para uma notícia regional, né? Pessoal, diz assim: o Detran do Piauí, né? O Detran do Piauí, ele está alertando a população a respeito de golpes com falsos anúncios de programa de CNH social. Inclusive, eu até aproveitar aqui o gancho, tem algumas pessoas aqui em Barras que estão indo nas escolas, que estão dizendo que o GAV está ofertando um curso de bombeiro mirim. E a coordenadora do GAV ontem, né, alguns mandaram informações para mim que o GAV não está fazendo nada disso. O GAV não está oferecendo, não está vendendo curso de bombeiro mirim nem nada. Não é o GAV, né? Pode ser outra pessoa, outra escola, né, oferecendo, mas não é o GAV, né? Porque inclusive até coloquei lá no meu Instagram, teve pessoas que falaram: Bozo, minha filha veio da escola e falou que o GAV estava oferecendo o curso de bombeiro mirim, né? Então muito cuidado, gente. E agora aqui falando do Detran, o Detran também está informando, pessoal, a respeito de golpes, né? Tem um projeto aí que está transitando aí pelo Congresso que pode ocorrer, né? Que as pessoas não venham ter que mais, as pessoas não precisarem mais fazer autoescola, somente contratar um motorista credenciado
para poder tirar sua CNH. E com isso a gente sabe que vem os golpes, porque o brasileiro é tão inteligente, mas tem pessoas que usam essa inteligência para o que é mal, para o que não presta, né? Nesse caso aqui os golpes. A gente sabe que no Brasil tem golpe para tudo, tem golpe de tudo quanto é jeito, né? Dessa vez aqui chegou no Detran. Tem até uma notícia aqui do Conecta Piauí. O Detran do Piauí ele emitiu um alerta sobre perfis falsos e sites fraudulentos que prometem vaga no programa da CNH Social. O órgão reforça que as inscrições oficiais são gratuitas e feitas apenas por canais oficiais. Então, gente, muito cuidado, muito cuidado você aí que está desejando a sua CNH, você que está querendo aí tirar a sua carteira de habilitação. Muito cuidado, porque tem muitos golpes aí rolando na internet. Eu já já andei muito próximo de ser vítima de golpe com relação a isso, carteira, mas graças a Deus, né, fui informado antes e se tratava de um golpe, né. Mas enfim, pessoal, diz assim a reportagem aqui do Conecta Piauí. Deixa eu colocar aqui para você. Conecta Piauí, inclusive, é um parceiro nosso, Portal de Teresina. Outro dia mandou mensagem aí para nós, pediu umas informações. Outro dia eles nos passaram outra informação. Pessoal, o Departamento Estadual de Trânsito do Piauí, Detran, emitiu um alerta à população sobre as circunstâncias de falsos anúncios nas redes sociais, envolvendo o programa CNH Social. As publicações utilizavam indevidamente o nome do órgão para enganar usuários, solicitar dados pessoais e até pagamentos de taxas inexistentes. Pessoal, Piauí não é para amadores não. De acordo com o Detran, todas as etapas do programa são gratuitas e as inscrições oficiais acontecem somente em escolas da rede estadual, anunciada pela Secretaria de Estado da Educação, que é a SEDUC, né? O órgão alerta que os interesses não devem preencher formulários, não enviar informações pessoais e não realizar pagamentos por links ou perfis não oficiais. Em caso de dúvida, o Detran recomenda que os cidadãos entrem em contato pelos canais de atendimentos oficiais do departamento disponíveis no site, nas redes sociais verificadas. Então, gente, muito cuidado, porque hoje em dia a pessoa ela leva golpe por falta de informação, mas a informação está sendo dada. Então atente à informação, procure os canais de comunicações oficiais do Detran para que você não venha ser vítima de golpe, porque já é uma modalidade de crime aqui no Brasil, que são os golpes. Dessa vez chegando aqui no Piauí, né? Chegando aí no Detran, né? Mas enfim, pessoal, ponto final aqui nesse assunto. Gente, falando aqui da nossa região, né? Falando aqui da nossa região, notícia estadual, teve uma denúncia gravíssima ali na cidade de São Raimundo Nonato, né? Tem até um print, eu não sei se tá aí na tela, tá, Marcos André? E é do banheiro, isso. Tá aí, né? Então, ó, é uma denúncia gravíssima, pessoal. Ó, você tem noção, corpos de pessoas que vieram a óbitos são encontrados em um banheiro de uma UPA em São Raimundo Nonato. É isso mesmo. Não é brincadeira, é isso mesmo. Várias pessoas, vários corpos são encontrados dentro do banheiro em uma UPA. Pra você ter noção, a falta de sensibilidade, a falta de responsabilidade, o descaso sem nenhum pudor com aquelas pessoas que já faleceram, né, colocar dentro do banheiro. E isso é uma grave crise, né, na gestão atual lá da atual prefeitura, né, lá da cidade de São Raimundo Nonato, né. Inclusive tem até esse print aqui, eu vou até ler para você aqui a mensagem. Tem a mensagem aqui nesse print,
na imagem, né, falando a respeito da denúncia, que diz assim, só para você entender melhor. Na manhã de hoje, 6, né? Isso mesmo. Os corpos dos pacientes que vêm a óbito na UPA de São Raimundo Nonato estão sendo guardados em banheiros, aguardando a remoção da funerária. É uma falta de respeito tão grande com aqueles que já partiram. E quando não ficam nos leitos, dividindo espaço com os pacientes internados, ou até mesmo sobre uma marca em uns corredores da instituição, até que ponto existe o respeito com o corpo pós-morte e com familiares frígidos com o código de ética dos profissionais que instituem os cuidados pós-morte? Pessoal, eu acho que também tem um pouco de culpa dos profissionais também, mas principalmente 90% da culpa é da gestão, gente, porque é uma falta de respeito mas tão grande com aquelas pessoas que perderam a vida e que os corpos estão jogados ali dentro do banheiro, quando não estão dividindo com as pessoas que já estão vivas. Imagina só você sendo um paciente nesta UPA, você vivo ali, recebendo atendimento, recebendo um tratamento, e tem uma pessoa ali do seu lado morta, um cadáver, né? E é uma falta de respeito mas tão grande com os que já partiram, mas principalmente com a família, porque a família está ali, já está sofrendo com a perca de um ente querido, de um familiar, e muitas das vezes tem que submeter a essa pouca vergonha, né? Porque a palavra é essa, falta de vergonha, falta de respeito com a população, falta de respeito com quem já partiu, porque por mais que partiu, a gente sabe, morreu, não está vendo mais nada, mas a família está ali, né? A família está vendo a situação. Muitas das vezes o cadáver está dentro do banheiro, local onde o pessoal urina, o pessoal defeca, o pessoal muitas das vezes toma banho, ainda mais banheiro de hospital. Então é uma pouca vergonha, é uma falta de respeito, é uma falta de responsabilidade, é uma insensibilidade tamanha que leva o ser humano a fazer isso, né, com aquelas pessoas que já partiram, né? Infelizmente, né, denúncia é gravíssima, né? A gente espera que o Ministério Público venha por essas denúncias e dar um veredito a respeito dessa situação, né? Porque isso não deve acontecer de forma alguma, né? Mas enfim, pessoal. Pessoal, então vamos aqui para a notícia aqui da nossa cidade, né? Notícia aqui da nossa cidade, da nossa cidade aqui, Barras, né? Pessoal, como eu falei lá no início, teve uns meses atrás, um rapaz, ele ficou desaparecido, né? E a família entrou em contato comigo, o meu portal, inclusive acho que eu até falei aqui na rádio também, teve alguns outros meios de comunicações aqui da cidade que acabaram também compartilhando. O nome do rapaz era Guilherme, o mesmo, ele tinha desaparecido há uns meses atrás. A última vez que ele foi visto foi no Gaudinal, aqui no bairro Gaudinal, né? E desde então ninguém sabia do paradeiro dele, né? E o mesmo, ele foi encontrado sem vida. Ele não, né? Já foi encontrado já os restos mortais dele. Foi encontrado uma carcaça do crânio e uma parte do fêmur, somente. Então, ele, né, foi encontrado os restos dele e a família está lutando aí, né, para tentar dar um sepultamento digno para ele, né? O mesmo, ele não é barrense, ele não é natural de Barras, ele é natural de São Paulo, né? A tia dele, inclusive, acabou confirmando para nós que realmente esses ossos, né? Tem um vídeo aí, tem Marcos André, tá rolando, né? Esse vídeo aí que tá rolando, esses ossos, né? Eu dei uma desfocada, é claro, né? Para manter o respeito à família também, e também por questão de sensibilidade, né? Das redes sociais, mas são ossos verdadeiros, são as fotos dos restos mortais dele, né?
no caso o crânio e o fêmur, apenas isso, nada mais foi encontrado. Então, mas fica esse mistério aí a respeito desse caso, porque como que esse rapaz morreu? Será que ele foi assassinado? Foi morte natural? Infelizmente, né, quem mais sofre é a família. Quando a gente divulgou esse caso lá no portal Barras em Foco, teve muita gente que estava falando, ah não, mas ele fazia coisa errada, ele usava isso, mas independente o que ele fazia ou não, é uma vida, né? E muitas pessoas estavam de certa forma até torcendo contra, né? Eu até removi alguns comentários, porque eu não sou de apagar comentário de ninguém, porque isso de certa forma é democrático. Agora, quando passa do limite, que teve algumas pessoas que estavam dizendo, duvido se esse aí vai ser encontrado vivo, nóia do jeito que é, né? Usou até esse linguajar. Então, ninguém tem direito de apontar, de criticar, de fazer nada do tipo, né? Porque quem mais sofre é a família, né? Então, a gente espera que essas informações elas venham chegar até você e também novas informações venham chegar até nós para a gente informar a você, porque ninguém sabe o que aconteceu de fato. Se ele foi assassinado, se foi homicídio, se foi suicídio, foi morte natural, ninguém sabe. Tá um mistério aí sobre este caso, né? Mas a gente espera que tudo venha a ser esclarecido para que a família de fato venha ter um conforto, né? Porque já fica aquela aflição de meses e meses procurando a pessoa sem saber se está vivo ou está morto. E quando é encontrado, ainda que seja morto, de certa forma a pessoa sofre, mas de certa forma acaba aquela aflição, de certa forma vem até um leve conforto. Agora a gente espera que venha a ser esclarecido esse caso, para que o conforto venha a ser maior, né? Para que a justiça venha a ser feita sobre este caso aí do rapaz Guilherme, tá bom, gente? Rapaz novo acabou perdendo a vida. Pessoal, e por falar em coisa triste, né? Algo lamentável, recentemente um advogado, né, aqui em Barras, ele acabou perdendo a vida, acabou falecendo, né? Dr. Afonso, né? E a população de Barras ficou bastante triste, né, diante de tudo isso, né, que aconteceu, porque não foi somente ele não, teve algumas pessoas aqui em Barras que acabaram perdendo a vida em decorrência a infarto, né? Ele tem até a notícia aqui que diz, né, que ele acabou passando mal e foi levado às pressas para o hospital daqui de Barras, né, onde o mesmo morreu, né? A equipe técnica tentou reanimá-lo, né, Dr. Afonso, mas também teve outras pessoas aqui em Barras que morreram também de causas naturais. Esse fim de semana foi bastante carregado aqui, né? Aquele clima pesado aqui. Algumas pessoas morreram, infartaram e também teve vários acidentes, né? E o Dr. Afonso, né, por sua vez muito conhecido aqui na cidade de Barras, né? Não somente aqui em Barras, mas na região toda. Inclusive tem até um vídeo dele que ele foi sepultado, né? Sepultado, né? A comitiva do fúnebre dele foi ao som da música do Flamengo, né? O mesmo era flamenguista nato, e expressou esse desejo antes de falecer, provavelmente, né? Expressou esse desejo pela família e acabou perdendo, ou melhor, e acabou recebendo essa homenagem aí no final, né? Que diz assim: ao som do hino do Flamengo, o corpo do advogado e professor Dr. Afonso Ligório foi enterrado na manhã deste sábado. O corpo foi velado a noite toda, a oportunidade que familiares e amigos se despediram. Afonso foi vítima de um infarto fulminante. Tinha 54 anos, muito novo. Seu caso reforça as estatísticas de doenças cardíacas estão acometendo a população cada vez mais cedo. Nossos pesos, né, a esposa, aos irmãos, a família, pela essa perca, né?
Então, tem até o vídeo aí. Coloca o vídeo aí, Marcos André. Coloca o vídeo aí. Eu ouvi o hino do Flamengo aqui. Então escute aí, pessoal. A gente vai colocar aqui o hino do Flamengo, que é uma homenagem, né? Flamenguista, né? Boa pessoa, um ótimo profissional, professor também. E infelizmente nos deixou muito cedo, a morte precoce, apenas 54 anos. A gente deixa os nossos pesos, mas, né? A família, aos amigos, aos familiares. Eu mesmo, né? Depois de morto, né, ainda teve o seu desejo realizado, né? Provavelmente não, com certeza era flamenguista para ter essa caminhada até o cemitério aos suas vítimas de infarto, pessoas que são vítimas de AVC, de uma forma, né, muito rápida. Eu me recordo que não era assim não, né? Tem muita gente, eu sei que a gente tem que ter cuidado no que a gente fala, principalmente a gente que está à frente de meios de comunicações, né? Mas eu vou falar sem medo aqui, mas tem muita gente que fala a respeito dessas vacinas do Covid, que depois disso o número de pessoas infartando é muito grande, e realmente é de se estranhar, porque pessoas novas, né? Outro dia um jovem aqui em Barras, 34 anos, acabou infartando. Antes a gente não se via isso, né? Mas enfim, né? Isso aí é algo, né, para ser discutido outra hora, é algo que tem que ser visto aí pelas autoridades competentes, né? Pelos órgãos competentes. Então não cabe a nós apontar se foi vacina ou não, né? Mas então, gente, não estou falando que é vacina, deixando bem claro para você. Mas voltando aqui ao Dr. Afonso, a gente, né, deixa os nossos pesos e a família e espera que a família venha ser confortada aí nesse momento de dor, né, nesse momento de luto, né, a família lutada nesse momento vem encontrar forças, né, nos seus familiares que estão ali ao seu redor. Tá bom, gente? Pessoal, lembrando que no dia 15, né, próximo sábado, a gente vai estar entregando uma casa lá na localidade Angical, né, casa da Dona Baixinha. A gente vai estar lá entregando essa casa, também entregando cadeiras de rodas, fazendo outras ações aqui da Associação Mundo de Carcará. Então a gente também gostaria de já agradecer ao presidente Robert Brown, né, por esse trabalho belíssimo que tem sido realizado aqui na cidade de Barras, né, fazendo com que famílias venham voltar a sorrir novamente, seja através da entrega de uma cadeira de roda, de móveis, de uma cesta básica, ou de uma casa, ou de uma ação aqui mesmo, realizada aqui na associação, através de um exame, de uma consulta. Então a gente agradece, né, ao presidente, à Associação Mundo de Carcará, né, que tem realizado esse trabalho fantástico aqui na cidade de Barras. Dia 15, próximo sábado, nós estaremos fazendo a cobertura para entregar mais uma casa aqui de uma barrense aqui na cidade de Barras, tá bom, gente? Então a gente se despede por aqui, a gente coloca um ponto final e a gente agradece a você pela audiência. Se você quiser, né, você pode assistir essa reprise hoje às 19 horas no YouTube, ou melhor, no Facebook, ou então no aplicativo da Rádio Web. Tá bom, gente? Que Deus abençoe você e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Hora certa. 13 horas, em ponto. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora.
Olá, chegando para você mais um Esporte Agora com a minha apresentação locutora Patrícia. E segundo informação divulgada por um jornal turco, o Galatasaray estaria interessado na contratação de Lionel Messi, atualmente no Inter Miami. O clube turco desejaria contar com o argentino durante 4 meses após a temporada da MLS, que termina em dezembro e retorna apenas em março de 2026. O Galatasaray sugere que a empreitada ajudaria Messi a manter o ritmo e a chegar 100% para a Copa do Mundo de 2026, que deve ser sua última. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Daqui a pouco a gente volta com a melhor programação. Rádio Águia Web. Alô você, eleitora e eleitor. Se já tem o título de eleitor, mas ainda não tirou a sua foto e nem deixou as suas digitais no momento do alistamento eleitoral, faça logo isso. Procure o seu cartório eleitoral de segunda a sexta, das 7 da manhã à 1 da tarde e complete o cadastro biométrico. Para tirar dúvidas, consulte o site tre-pi.jus.br. Registrar a biometria é segurança na hora de votar. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Pousada Maratauã. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Maratauã. Suítes com piscina, conforto, além da melhor localização de Barras. Pousada Maratauã. Estrada Barras a Cabeceiras, ao lado da subestação de energia. Pousada Maratauã. O prazer é seu. A satisfação é nossa. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. E o Maracanã fará no próximo dia 18 um leilão online de camarotes para a temporada 2026 e a estimativa é gerar, no mínimo, cerca de 32 milhões de reais. Serão 40 camarotes distribuídos em 3 lotes. O número total de assentos envolvidos é 745. O edital estabelece um valor mínimo por assento em cada lote. O valor final por camarote vai depender do número de assentos de cada um. O ponto de partida dos camarotes mais valorizados, com o maior número de assentos, 23, fica em mais de 1 milhão de reais. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108 Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp, 86-99-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você.